Olá, vamos falar sobre a Mesopotâmia. Você sabia que alguns dos primeiros e mais importantes processos históricos vividos pela humanidade ocorreram na Mesopotâmia? E que as cidades da região estão entre as mais antigas do mundo. Isto, por si só, já justifica a necessidade de estudarmos a Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia, ela vem do grego e significa entre rios. E é uma comprida faixa de terra cortada por dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates, que desaguam no Golfo Pérsico, situado entre a Europa, a Ásia e a África. O clima dessa região é quente e seco durante a maior parte do ano e ela tem pouca vegetação. Então, como as pessoas conseguiram sobreviver nesse local? Bom, os povos da região aproveitaram as águas para irrigar a terra, cultivar alimentos. Eles construíram cidades, desenvolveram um dos primeiros sistemas de escrita. Entre esses povos estavam os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Os sumérios e acádios. Há cerca de 4.000 a.C., os sumérios estabeleceram no sul da Mesopotâmia e formaram importantes cidades como Ur, Uruk, Eridu e Lagash. Cada uma delas possuía um governo próprio e independente. Por isso, são chamados pelos historiadores de cidades-estados. Em volta de suas cidades, os sumérios ergueram muralhas altas e extensas, com várias torres defensivas. Cada cidade possuía uma divindade protetora e um rei, que era visto como servidor da divindade e governava a partir de um palácio. Nos arredores das cidades ficavam os pomares, as hortas e as áreas de cultivo. Já dentro das cidades ficavam as casas, as ruas, as pontes, os templos religiosos, os zigurates e o palácio. Os templos, eles eram moradas dos deuses e possuíam várias repartições que serviam como casas, armazéns e oficinas. Já os zigurates eram monumentos religiosos na forma de pirâmides em degraus e rampas para se chegar ao topo. Os sumérios, eles também foram responsáveis pelo desenvolvimento da escrita. Eles utilizavam tabuinhas feitas de argila úmida, que depois eram colocadas ao sol para secar. Para escrever, usavam uma espécie de palito de extremidade triangular, com o qual eles faziam sinais em forma de cunha. Por isso, então, essa escrita recebeu o nome de escrita cuneiforme. Os primeiros registros da escrita cuneiforme datam de aproximadamente cerca de 3.000 a.C. No entanto, devido a conflitos, as cidades sumérias perderam suas forças, o que facilitou a conquista da região pelos acádios, povos que constituiu o primeiro governo centralizado da região. No entanto, o Império Acádio ele durou pouco tempo. Ele foi enfraquecido por rebeliões internas e se desintegrou. Enquanto isso, no centro-sul da Mesopotâmia, surgiam os amoritas. Eles construíram um poderoso império que abrangia quase toda a Mesopotâmia. O primeiro império babilônico contou com a presença marcante de um rei chamado Hammurabi, aonde ele se tornou o principal imperador babilônico. Ocupou-se fração de seu império, construção de numerosos edifícios públicos, canais de irrigação e açudes. Sua obra mais célebre, porém, foi um código de leis que influenciou e ainda influencia o mundo atual. É conhecido como o Código de Hammurabi. Após o governo de Hammurabi, uma série de povos, entre os quais os hititas, conquistaram a Babilônia, causando a desintegração do império. Enquanto isso, despontava na região o povo assírio.
Os assírios se estabeleceram no norte da Mesopotâmia, uma área de intensa circulação. Para garantir seu território, os assírios criaram táticas de guerras e organizaram um exército poderoso, com arqueiros, lanceiros e carros de guerra com rodas de aro, formando um grande império. O Império Assírio abrangia a Mesopotâmia, a Síria, a Fenícia, a Palestina e o Egito. Os assírios justificavam a conquista de terras e a escravização de povos, dizendo que fazia isso para contentar Assur, seu principal deus. Apesar disso, os povos dominados pelos assírios viviam se rebelando com frequência, mas o Império Assírio só desmoronou mesmo em 1612 a.C., quando os caldeus, habitantes da Babilônia, aliados aos medos vindo do Planalto do Irã, atacaram e ocuparam e destruíram Nínive, que era a principal cidade, naquela época a capital. Os caldeus, ou novos babilônicos, também se apoderaram de imensas áreas, construindo o Segundo Império Babilônico. Durante as violentas campanhas militares chefiadas pelo rei Nabucodonosor II, os caldeus arrasaram Jerusalém em 586 a.C., prenderam milhares de judeus e os forçaram a marchar como escravos para a Babilônia. Com as riquezas saqueadas dos povos conquistados, Nabucodonosor II coordenou a reconstrução da antiga Babilônia, que assim voltou a ser o principal centro político, econômico e cultural da Mesopotâmia. Dentre os feitos de Nabucodonosor II, é muito citado os jardins suspensos da Babilônia, que teriam sido construídos no seu reinado, mas não há provas escritas e nem arqueológicas concretas da existência de tais jardins. Assim como em outros impérios mesopotâmicos, o novo Império Babilônico também foi abalado por várias revoltas internas. Isto o enfraqueceu e abriu caminho para que os persas, chefiados por Ciro o Grande, o conquistassem em 539 a.C. Quanto à sociedade e poder na Mesopotâmia, passava de pai para filhos. As mulheres quase nunca chegavam ao poder. Além disso, a sociedade mesopotâmica era hierarquizada. No topo, o rei, que originalmente era o líder da comunidade, e seus comandantes militares em caso de guerra. Abaixo do rei, os sacerdotes, os nobres e chefes militares. A seguir, os comerciantes, os escribas e os artesãos especializados. E, por último, os camponeses e os escravos, que geralmente eram prisioneiros de guerra ou pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas. Quanto à economia mesopotâmica, essa estava ligada ao campo e à cidade. Dedicavam-se à agricultura, à pecuária, ao artesanato e ao comércio. Cultivavam cereais como cevada, usada na produção da cerveja, e o trigo usado para fazer o pão. Além disso, plantavam o linho e o algodão, usado nas confecções de tecidos. No espaço entre as plantações, cultivavam legumes como pepino, hortaliças como cebolas e alhos, e ao redor das casas cultivavam frutas, especialmente a tamareira. Criavam ovelhas, cabras, porcos e bois. Os pastores trocavam seus produtos com os agricultores e ambos realizavam trocas com os habitantes das cidades. Nas cidades mesopotâmicas havia um grande número de artesãos especializados como tecelões, carpinteiros, ferreiros, joalheiros e entre outros.